pesquisa, nomes da direita ganham fôlego e empatam com Lula no segundo turno, diz a Quest. O levantamento divulgado nesta quinta-feira, dia 5, testou cenários para a eleição presidencial do próximo ano. Nomes da direita ganham fôlego recentemente e surgem empatados tecnicamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em eventuais cenários de segundo turno de eleição presidencial de 2026, é o que aponta aí o levantamento, né, da Genial Quest, divulgado aí nesta quinta-feira. Foram ouvidas 2.004 pessoas em todo o país entre os dias 29 de maio de 1º de junho, até 1º de junho, né? A margem de erros é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Entre dos 8 cenários testados pela pesquisa de hoje, Lula aparece empatado com Jair Bolsonaro do PL e tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas do Republicano, Michele Bolsonaro do PL, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Embora apareça na pesquisa Bolsonaro, né, lembra que ele está inelegível aí até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que recentemente, por decisão dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, o ex-mandatário virou réu por tentativa de golpe de Estado. Já contra Eduardo Bolsonaro do PL, filho aí do Jair, né? Romeu Zema, do Partido Novo, e Ronaldo Caiado, do União, aliás, Caiado, né? O petista, então, lidera as intenções de voto com maior vantagem. E aqui nós temos, acho que dá para ver bem o gráfico, com a pesquisa, né? Nesse primeiro cenário, nós temos aí, então, as intenções de voto para presidente segundo turno, Lula versus Jair Bolsonaro. E a gente pode ver aí um empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro. E temos aí um percentual de indecisos também, né, bem pequeno, nulos e brancos também. Já no segundo cenário aqui seria Lula versus Tarcísio de Freitas no segundo turno. Lula ganha aí, né, com uma margem bem pequena do Tarcísio de Freitas lá do Republicanos. E nós temos no terceiro cenário, então, seria Lula versus a Michele Bolsonaro, né? Para quem não sabe, a esposa do Bolsonaro, né? Do presidente. Lula do PT, então, com 43%, Michele Bolsonaro com 39%. Então, Lula está ganhando aí também, né? Com uma pequena margem. Quarto cenário de intenção de voto para presidente também segundo turno, né? Todas é segundo turno, Lula versus Ratinho Júnior, né? O filho aí do Ratinho, Lula com 40% e o Ratinho Júnior com 38%, o restante também é indecisos e nulos. Quinto cenário, Eduardo Leite versus Lula, nosso governador aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite perde para Lula com 36%, né? Lula já está ganhando ali com 40%. Sexto cenário, Lula versus Eduardo Bolsonaro. Lula com 44% e Eduardo Bolsonaro com 34%. Sétimo cenário, intenção de voto para presidente segundo turno, Lula versus Romeu Zema. Lula está liderando com 42% e o Romeu com 33%. Já no último cenário da pesquisa, Lula versus Ronaldo Caiado. Lula está ganhando com 43% e o Ronaldo com 33%. Lembrando que as margens de erros, então, é mais ou menos 2 pontos percentuais. Claro, né? Uma pesquisa aí com 2.004 eleitores dificilmente vai se concretizar, né? Há de se destacar aí que é um número muito pequeno de pessoas, né? Não... Acredito eu que não teria assim tanta força para determinar de fato o resultado de uma eleição, mas o pessoal, né, leva a sério esse tipo de pesquisa. Sobre a questão ali do Eduardo Leite, né, eu acredito que ele seja um bom candidato, não estou aqui fazendo campanha para ele, né, mas eu acho que o Lula já teve aí a chance dele tantos anos
né, o PT à frente do país e também o Bolsonaro também, né? Eu acredito que ele já teve aí a chance de fazer aí algo melhor. Então nós temos esses candidatos aqui nesse cenário. Algumas pessoas já cogitaram, inclusive, o Luciano Hang como um dos nomes, né, para concorrer, considerando que ele é do lado do Bolsonaro, então seria um forte candidato para estar concorrendo até mesmo a presidente, né? E o TSE acabou então tornando o Luciano Hang e mais 2 políticos aqui do Rio Grande do Sul inelegíveis por 8 anos. Pois é, exatamente isso que você ouviu. O dono da Havan não vai poder concorrer na eleição. O André Ramos Tavares concluiu que o empresário usou avião próprio e estrutura da empresa Havan para fins políticos em 2020. O ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tornou inelegíveis até 2028 o empresário Luciano Hang, o prefeito de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, o Anderson Mantei, do PP, e o ex-prefeito da cidade, Alcides Vincini, do PP. Cabe ainda, né, o recurso. A decisão proferida em 27 de maio ocorre no âmbito de uma ação movida logo após a eleição de 2020 pela coligação União do Povo por Santa Rosa de Orlando Visconsi, do PT, segundo colocado no pleito. De acordo com a ação apresentada na Justiça Eleitoral, Hang esteve no município 4 dias antes da eleição e teria anunciado então a instalação de uma unidade da rede Havan durante um ato. Durante seu discurso, né, o empresário pediu votos para o Mantei e criticou o PT. Também estava no evento o deputado federal Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, que foi réu na ação, mas acabou sendo absolvido. O convite para o empresário realizar o evento em Santa Rosa teria sido, então, feito pelo prefeito Alcides Vini, o que, segundo relatado no processo, configurou abuso de poder político e econômico. Para o ministro Ramos Tavares, que foi o relator da ação no TSE, abre aspas, Luciano Hang utilizou aí a estrutura, né, o seu avião e as lojas da Havan, mediante uma promessa de instalação para influenciar as eleições locais mediante a adoção de estratégias visando destruir a credibilidade das candidaturas e dos partidos de esquerda. No caso, o candidato do PT e integrante da coligação autora. E também, né, enaltecendo aí as candidaturas dos outros investigados, fecha aspas. Luciano Hang teve um papel central na conduta investigada, seja como figura pública ou seja a partir dos recursos transitórios da pessoa jurídica, do qual mesmo é proprietário, de modo que lhe cabe então a sanção, né, de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes do pleito de 2020, determinou então o TSE. A CNN também entrou em contato com o antigo prefeito de Santa Rosa. A defesa de Hang informou que estuda medidas legais cabíveis para reverter a decisão e, em nota, o advogado Guilherme Barcelos, que representa Mantei, diz que não houve irregularidades no caso. É isso que a defesa procurará demonstrar a partir de agora, começando pelos embargos de declaração já opostos. Quanto ao mais, a defesa falará aos autos. Tá, então, né, essa informação para você. E ainda tem aqui a nota oficial, vamos só ajustar aqui, do Luciano Hang, né? Vamos deixar aqui na tela bem certinho aqui também para que o pessoal consiga ver. Enquanto a gente ajusta aqui, também deixe o seu comentário, né? O que você acha dessa situação do Luciano Hang não poder concorrer, né, nem a nenhum cargo político, seja a presidente, ou a governador, ou a senador, né, nós temos aí essa situação. Ele postou aqui também uma nota, né, a nota no seu perfil oficial aqui
nós estamos no Facebook, nota do Facebook aqui do Luciano Hang. Compartilho com vocês o meu pronunciamento sobre a decisão judicial de me condenar inelegível por 8 anos. O caso aconteceu nas eleições de 2020 em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, mas acabou tendo repercussão nacional após essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Discordo totalmente da condenação e reafirmo que não existe nenhuma lei que proíba empresários de apoiarem os candidatos ou expressarem as suas opiniões políticas. E aí temos a nota aqui, né? Fala o seguinte: recentemente fui declarado inelegível por 8 anos por decisão, justamente o que a gente já falou aqui, né? Em 2020, durante uma viagem de trabalho para visitar os terrenos em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de construir uma mega loja, tive a oportunidade de encontrar um candidato. Gravamos um vídeo e a decisão foi baseada nesse fato. A ação foi movida por partidos de esquerda que alegaram que o vídeo no qual eu apareço ao lado do então prefeito e candidato na época teria influenciado de forma indevida o resultado das eleições no município. A nota ainda segue, né? Tá meio cortado aí, mas aqui a gente vai trazendo para vocês. O ministro desconsiderou todas as decisões anteriores sobre o caso que haviam reconhecido o meu direito de se manifestar politicamente dentro das garantias constitucionais da liberdade de expressão. Discordo totalmente da condenação e reafirmo que não existe nenhuma lei que proíba empresários de apoiarem candidatos ou expressarem suas opiniões políticas. O empreendedor brasileiro pode e deve participar do processo político sem ser perseguido ou atacado. Enquanto nossa sociedade não admitir isso, jamais será justa e igualitária. E segue ainda a nota aqui, né?